que ocorre por demanda do setor de engenharia do município, visa desafetar a área de terras do município, uma área verde, o qual pertence ao domínio público de bens indisponíveis, sendo, portanto, necessária a sua desafetação para posterior alienação. Conforme memorial descritivo anexo, a área pertencente à matrícula número 30.860, junto ao Registro de Imóveis de Teutônia, será desmembrada para ulterior remembramento com o terreno da matrícula número 35.861. Futuramente se objetiva a alienação da área mediante concorrência pública. Sendo essas as considerações, subscrevo-me na expectativa de aprovação da matéria. Celso Aloysio Fornec, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 059/2021. Autoriza a concessão de subsídio tarifário temporário ao Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano do município de Teutônia, visando o não reajuste da tarifa paga pelos usuários e dá outras providências. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, ao cumprimentá-los cordialmente, encaminhamos a apreciação e deliberação de Vossas Excelências a presente proposição, que tem por objetivo a autorização ao Poder Executivo Municipal para repassar subvenção econômica à concessionária do transporte coletivo urbano Stadtbus Transportes Limitada, visando o não reajuste da tarifa do transporte urbano. Ressalta-se que a pandemia decorrente da Covid-19 diminuiu a circulação de pessoas e, consequentemente, o número de usuários que utilizam o transporte público. Prova disso são os relatórios apresentados pela concessionária, que dão conta do baixo número de passageiros. Soma-se a isso o alto preço dos combustíveis e dos insumos para a manutenção da frota. Ao mesmo tempo, os usuários já enfrentam uma grave crise sanitária e econômica e o município também enfrenta desafios para cumprir o seu orçamento. Como se percebe, todos estão sendo fortemente afetados pela pandemia. Mas, diante desse cenário, o Poder Executivo entende que é apropriado, nesse momento, não reajustar a tarifa de transporte urbano, uma vez que a população já está sendo onerada com a alta dos preços em diversos itens que consomem a renda familiar. Frente a isso, o município empregará esforços propondo um subsídio no valor de R$ 7.000 por mês, durante 6 meses, visando auxiliar no custeio da operação do transporte público para que não se aumente a passagem de ônibus. É indiscutível que os custos com o transporte coletivo urbano aumentaram e os resultados da concessionária diminuíram. Dessa forma, considerando o tripé poder público, concessionária e usuário e as dificuldades que cada um apresenta, as obrigações e direitos assumidos no contrato de concessão do transporte público, propõe-se a concessão de subsídio tarifário temporário. Na expectativa de aprovação, subscrevo-me. Celso Aloysio Fornec, Prefeito Municipal. Projeto de Resolução número 003/2021. Dispõe sobre a alteração da data da sessão ordinária no mês de maio do corrente ano. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Teutônia, composta pelos vereadores abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem o artigo 31 da Lei Orgânica e do Regimento Interno, encaminham e propõem o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Fica alterada a data da sessão ordinária marcada para a quarta terça-feira do mês, referente à sessão ordinária do dia 25 de maio de 2021. Artigo 2º. A sessão ordinária acontecerá no dia 18 de maio de 2021. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões da Câmara, 3 de maio de 2021. Valdir Gribler, Diego Tempas e Vitor Ernesto Crabe. Mensagem justificativa.
A alteração da data se faz necessária em virtude da sessão solene em comemoração ao aniversário do município de Teutônia, que ocorrerá no dia 24 de maio do corrente ano. Sala de Sessões da Câmara, 13 de maio de 2021. Projeto de Lei Legislativo número 006/21. Garante o atendimento prioritário aos trabalhadores da área da saúde em todos os estabelecimentos públicos e privados do município de Teutônia durante o período de enfrentamento da pandemia do Covid-19 e da outras providências. Justificativa. O objetivo do projeto de lei é que os trabalhadores tenham uma rotina menos estressante durante esse momento em que há maior demanda de trabalho na área. Estamos numa época em qual os profissionais da saúde são essenciais dentro dos hospitais e nos locais de atendimento para a população. Como todas as pessoas, os profissionais de saúde precisam pagar contas ou ir ao supermercado. Então, o que podemos fazer é garantir que possam cumprir essas rotinas de maneira menos estressante e demorada possível. Peço ao secretário para que leia as indicações de números 74, 75, 76 e 77 de 2021. Indicação número 074/2021. Senhor Presidente e senhores vereadores, indico o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites regimentais dessa indicação, que seja estudada a possibilidade de realizar a revitalização com pintura das placas com denominação de ruas e estradas no município de Teutônia. Justificativa. É uma solicitação de muitos munícipes, haja visto a dificuldade de enxergar as placas de ruas, gerando uma certa dificuldade para a localização de endereços e estradas no município de Teutônia. Sala de Sessões da Câmara, 4 de maio de 2021. Vitor Ernesto Crabe, vereador. Indicação número 075/2021. Senhor Presidente, senhores vereadores, indico o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites regimentais dessa indicação, que seja estudada a possibilidade de realizar a pintura da faixa de segurança no entroncamento das ruas Mário Schaeffer com a rua Erni Hucride, no bairro Canabaro. Justificativa. É uma solicitação da comunidade para melhorar a segurança dos transeuntes. Sala de Sessões da Câmara, 4 de maio de 2021. Vitor Ernesto Crabe, vereador. Indicação número 076/2021. Senhor Presidente e senhores vereadores, indico o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites regimentais dessa indicação, que seja estudada a possibilidade de construir uma ciclovia ou calçamento que facilite a passagem dos pedestres no trajeto compreendido entre a Rua Major Bandeira em direção à linha 20 no bairro Alesgut. Justificativa. É uma solicitação de munícipes que se deslocam diariamente nesse trecho. Com a consumação da referida obra, poderão realizar suas caminhadas e andarem de bicicleta com uma maior segurança aos transeuntes. Sala de Sessões da Câmara, 4 de maio de 2021. Evandro Biondo, vereador. Indicação número 077/2021. Senhor Presidente e senhores vereadores, indico o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites regimentais dessa indicação, que seja estudada a possibilidade de colocar uma lixeira comunitária de frente à comunidade da linha Vel. Justificativa. É uma solicitação dos moradores da referida localidade. Sala de Sessões da Câmara, 4 de maio de 2021. Jorge Paulo Hagman, vereador. Os projetos de lei do Poder Executivo números 57, 58 e 59 de 2021. O projeto de resolução de número 3. Os projetos de lei do Poder Legislativo de números 4 e 6 de 2021 e as indicações 74, 75, 76 e 77 de 2021 entram na ordem do dia. A emenda modificativa ao projeto de lei 48 e o projeto de lei do Poder Executivo número 48 de 2021
ficam baixados nas comissões permanentes. Iniciaremos agora a matéria do grande expediente com o sorteio da ordem dos pronunciamentos. Claudiomir 2. Jorge 1. Cleodori 3. Evandro 8. Márcio 4. Márcio 4. Passaremos neste momento para os pronunciamentos e convido o vereador Jorge para fazer uso da palavra no tempo de 7 minutos. Saúde o presidente, demais da mesa, aos vereadoras, vereadores, assessoria Gustavo, imprensa, secretário Luiz, também pessoal que assiste nós em casa. Eu vim hoje ocupar a tribuna aqui para falar sobre a indicação que eu fiz da lixeira da linha Velp, que é uma vergonha para a Teutônia, que ela foi roubada lá. E o pessoal está depositando, né, o lixo do lado da parada de ônibus. E quem passa em Teutônia fica muito feio. Por isso que eu fiz essa indicação, que quanto antes poder colocar outra lixeira lá. Também procurei o diretor de trânsito, Peixoto, que faz tempo, desde que eu era capataz, a sociedade ali da linha Harmonia pedia para fazer uma marcação do asfalto que foi feito e tirava o espaço da frente da comunidade. Quando tinha baile, festas, era muito perigoso por causa da estrada, que ali tem muito movimento. E daí procurei o Peixoto, foi comigo, olhou lá, e ele falou que bem ligeiro ele vai fazer o estudo ali e vai modificar aquilo para ficar mais espaço na frente da sociedade. Também falei com o secretário FIFO, por causa do acidente que deu lá na Ponte Estrela, foi muito ocupada na Geralda, o desvio lá, o asfalto ali. E deu um monte de buraco lá, e até um que é muito perigoso, né? E daí eu conversei com eles, parece que se não chover, quinta-feira eles vão fechar os buracos ali. Também sobre a estrada da Harmonia, que foi desde capataz eu pedia, o pessoal me pedia, que estava ruim a estrada, que ainda bem que agora esse governo atual, né, já olhou no início do governo dele para fazer a estrada interior, né, que daí já foi feito ali, né, e o pessoal lá da Harmonia agradece. Também sobre o projeto 58, pessoal que mora ao redor ali, do loteamento de Pelma e tudo, o pessoal está pedindo uma praça lá, né? Para as crianças brincarem e tudo. E agora, como o prefeito aí, eles entraram com o pedido para futuramente poder instalar lá uma fábrica, aí eu quero deixar o pessoal tranquilo, né, que vai ficar o lugar ainda para sair a praça ali. Não vai ser tudo ocupado, né, para uma firma, vai ficar o espaço para uma praça para esse pessoal ao redor aí do loteamento de Permai. Também eu queria pedir para o executivo, até o secretário está hoje aí, o Luiz, que vem muito pedido para mim para voltar o veterano, né? Então eu peço, né, Luiz, que amanhã vai ter a reunião, conversar com eles, para o pessoal entender que não precisa ficar depois do jogo lá, só deixar o pessoal jogar, né? Porque eu acho assim, que eles chegaram para mim e me cobraram. Se eu vou sábado de manhã no mercado com minha esposa fazer rancho, né? Aí por que de tarde não posso jogar? Eu vou no mercado fechado lá, um monte de gente. Por que de tarde eu não posso correr um pouquinho atrás da bola?
Eu acho que o executivo, tudo tinha que fazer uma reunião, liberar isso. Claro, tumulto depois do jogo, isso não, né? Mas se fazer isso, conversar, né, o pessoal vai entender também, né? E deixar o pessoal jogar bola. Era isso, obrigado. Agradecemos as palavras do vereador Jorge e convido o vereador Claudio Mir para fazer uso da tribuna um tempo de 7 minutos. Boa noite, colegas vereadores, mesa diretora, vereadoras, público que nos assiste através do Facebook. Sejam todos bem-vindos a essa sessão da Câmara de Vereadores. Quero, em primeiro lugar, agradecer o pedido que aqui fizemos e muitas vezes criticamos, mas também temos que ter a hombridade de agradecer quando somos atendidos. E tive, final de semana, dando uma volta no interior e, em especial, na Boa Vista Fundos. Eu vi que já a Cláudia, semana passada, agradeceu aqui também, pedido, ela que é moradora também da localidade ali, e eu também tenho uma localidade na linha Germana, onde eu moro, e o pessoal então agradeceu pelo patrulhamento, ensabramento, foi feito um trabalho muito bom ali, que talvez há muitos anos não tinha sido feito. Então foi feito um trabalho muito bom ali, fortalecimento de uma ponte nova lá que foi feito, patrulhamento, ensabramento. Então quero agradecer aqui o pessoal da Secretaria de Obras, pessoal da Agricultura, que tem atendido os nossos moradores do interior. E aqui hoje também a gente gostaria de falar sobre pedido de informação que fizemos com relação à festa clandestina e aonde resultou também na demissão de uma funcionária pública do alto escalão, como aqui eu havia falado nessa tribuna. E eu gostaria até, colegas vereadores, que, segundo informações que tenho, tem mais coelho para sair dessa cartola. Então, eu gostaria de sugerir aqui uma CPI, que a gente pudesse investigar. Segundo informações que tenho, alguns se esconderam durante a fiscalização não conseguiu pegar todos, mas esqueceram dos seus carros lá. E nós temos a informação de algumas placas de carro de pessoas do alto escalão ligadas ao governo que estavam participando desse evento. Gostaria de sugerir aqui, se os demais colegas aceitassem, a gente fazer uma CPI e ouvir essas pessoas e ver realmente quem estava lá e quem, então, causou esse ato, né? Para a gente talvez não deixar impune alguém ou simplesmente punir uma pessoa só que estava lá nesse evento. Temos também agora essa semana, e já está pipocando alguns dias nas redes sociais, a denúncia também de um outro funcionário do alto escalão do governo que montou um CT particular dentro da prefeitura aqui, uma salinha pessoal para atendimento pessoal particular dele. Gostaria que, talvez, não sei de que forma nós tivéssemos acesso a essa denúncia, o Ministério Público tem o conhecimento disso, foi feita denúncia, e essa semana fiquei sabendo, segundo informações que tive de pessoas ligadas ao poder público, de que esse funcionário público estaria, então, ali com uma sala ao lado da dele, com um gabinete móvel do seu escritório particular, não sei. Então, a gente gostaria de saber mais informações sobre isso. Essa semana vamos averiguar e tirar algumas informações mais, porque isso é um ato de improbidade administrativa e cabe punição também. Nós não podemos aceitar que isso venha a ocorrer dentro do nosso executivo, ou seja, são situações que nós temos que investigar isso aí. Uma outra situação, que é uma boa notícia, colegas vereadores, Evandro, Vitor, Márcio, Panis, demais vereadores, estive essa semana em Porto Alegre, onde encaminhei algumas emendas parlamentares destinadas à nossa população aqui, no nosso município de Teutônia. Então, encaminhei lá um ofício para um recurso ao Hospital Ouro Branco.
em torno de R$400 mil, ainda não está 100% aprovado, mas está encaminhado e provavelmente vai sair em torno de R$400 mil para o Hospital Ouro Branco, recurso livre. Uma outra emenda, então essa de R$300 mil, uma outra emenda de R$300 mil que está encaminhada e já está praticamente certa, protocolada. Os ofícios foram enviados e o deputado acenou com segurança que vai mandar. São R$300 mil para cirurgias eletivas, ao qual nós temos hoje mais de 500 cirurgias represadas que precisam ser feitas em função da pandemia, não foi mais feito já há algum período de tempo. Então, são em torno de R$300 mil para essas cirurgias, emenda em torno de R$100 mil, estamos vendo já, eu vou provavelmente amanhã entrar em contato com a PAI e ver o que é necessário lá junto a essa instituição. E também temos os ofícios enviados e assinado com possibilidade de nós trazermos um veículo para o Corpo de Bombeiros, voluntários aqui do nosso município. Temos um outro projeto que vamos encaminhar também, que é uma ampliação, inclusive tem em mãos ali o projeto, uma ampliação para garagem dos veículos do Corpo de Bombeiros. Então, eu creio que nós vamos ter em torno de R$1 milhão esse ano, de emendas parlamentares do PSL, meu partido, ao qual eu represento aqui no município de Teutônia. Em torno de R$1 milhão, mais ou menos, já está encaminhado e praticamente garantido para esse ano de 2021. Seria isso, meu muito obrigado, fique com Deus. Agradecemos as palavras do vereador Cláudio Amir e convido neste momento o vereador Cleudori para fazer uso da palavra no tempo de 7. Declinou. Então, convido o vereador Márcio para fazer uso da tribuna no tempo de 7 minutos. Boa noite, senhores vereadores, nossas vereadoras, mesa diretora, a imprensa escrita e falada aqui presente, assessoria aqui da nossa casa, também o secretário Luias, ao comandante, presidente do Corpo de Bombeiros, voluntário Teutônia, Genir Pritan, que está presente aqui, e um cumprimento especial a todas as pessoas que estão nos assistindo de suas casas, de suas residências, a nossa sessão ordinária. E graças hoje à tecnologia, eu vejo pelo Facebook aqui que a minha mãe, a Ilane Vogel, está assistindo esta sessão da Câmara. E domingo é o Dia das Mães, que eu também não sou funcionário do prefeito e também não sou funcionário da Prefeitura de Teutônia. Muitas pessoas confundem a questão do trabalho do vereador, da Câmara de Vereadores, com a questão da Prefeitura de Teutônia. Que além de vereador eleito pela comunidade de Teutônia, algo que me honra muito de coração, eu também exerço as minhas atividades profissionais como funcionário de carreira da Secretaria da Saúde do Estado, desde 2011, onde estou lotado há 10 anos na Coordenadoria Regional de Saúde, a 16ª, em Lajeado. Sou formado em administração e pós-graduado em saúde pública. E como profissional da saúde, eu tenho o dever de informar a nossa população das questões que envolvem a pandemia do coronavírus. Por isso, em minhas redes sociais, eu tenho compartilhado muitas notícias de interesse público voltadas para as questões da pandemia. Diante disso, me dá um alívio ver que, aos poucos, a nossa sociedade, a nossa vida em sociedade está tentando voltar ao normal, com o afrouxamento das medidas restritivas, o isolamento social, a liberação do comércio, restaurantes, missa, culto, e a tão esperada volta às aulas dos nossos alunos, das nossas crianças, dos nossos filhos, que querem ter aula presencial. Com o avanço da vacinação, que já imunizou 20% da nossa população gaúcha, o nosso estado tem registrado queda na média móvel de mortes por coronavírus nas últimas 2 semanas.
mas ainda muitas pessoas por dias estão falecendo, estão morrendo aqui no nosso estado, no Brasil e no mundo em consequências da pandemia, em complicações do coronavírus. A taxa de ocupação dos leitos de UTI dos nossos hospitais aqui da região e do estado também baixaram, mas ainda temos um número alto de ocupação, que está na faixa de 82% da sua capacidade total. Uma boa notícia é que as vacinas estão sendo produzidas e elas estão chegando ao nosso estado. Nessa semana chegaram mais de 523 mil doses de novas vacinas que estão à disposição da Secretaria da Saúde do Estado. E isso é um alívio para muitas pessoas que estão aguardando para serem vacinadas com a segunda dose e poderem concluir o seu esquema vacinal, bem como também aos grupos, as pessoas que estão já para fazer a primeira dose e grupos com comorbidades. Se o nosso estado do Rio Grande do Sul lidera hoje o ranking nacional de doses aplicadas da vacina contra a Covid-19, 20% da nossa população imunizada, isso se deve à boa logística do Serviço Público de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul e também pela mobilização dos nossos profissionais de saúde, seja funcionários do Estado, seja funcionários das nossas secretarias municipais de saúde, que trabalham dia e noite, sábado, domingo, feriados, para receber e distribuir os lotes de vacina e também imunizar a nossa população. Deste modo, como vereador de Teutônia, vai aqui os meus cumprimentos a todos os profissionais envolvidos para que a vacina contra o coronavírus consiga chegar na nossa população e consigamos imunizar o mais rápido possível toda a nossa população. Eu teria mais assuntos, o meu tempo está acabando. Ontem, na reunião que nós tivemos com o prefeito, professor Fornec, onde nós debatemos os projetos que serão colocados na pauta do dia de hoje, ele nos colocou que estaria hoje embarcando para Brasília, né? Atrás de recursos para o nosso município de Teutônia. Quero desejar boa sorte ao prefeito que está indo a Brasília, que traga bastante recursos para os nossos municípios, para o nosso município de Teutônia, porque é uma das obrigações, é um dever, é uma função do prefeito, como nosso representante aqui de Teutônia, ir a Brasília e captar recursos para o nosso município, junto aos nossos deputados e senadores, para serem investidos nas mais diversas áreas aqui do nosso município. Assim como o vereador Cláudio falou, o partido dele conseguiu uma boa verba também, emendas parlamentares para a Teutônia, outros vereadores aqui, o Biondo, os demais vereadores que estão enganjados em nós conseguir emendas parlamentares para o nosso município de Teutônia. Isso é dinheiro novo que entra e é investido em prol da nossa população. E para finalizar, eu quero fazer referência à indicação do colega vereador Vitor Crabe, referente à revitalização das pinturas das placas com denominações de ruas e estradas do município de Teutônia. Realmente a gente vê isso na rua, que as placas com indicação de nome de ruas aqui em Teutônia, elas estão velhas. Elas têm, desde o meu tempo que eu era vereador, lá com 20, 21, 22 anos, mais de 20, 25 anos atrás, acho que essas placas de nome de ruas, muitas nunca mais foram nem repostas. Estão lá abandonadas, não dá para ler o nome direito da rua. Então, acho importante essa indicação e quero fazer junto essa indicação aqui para que isso seja feito no nosso município. Demais, senhor presidente, seria isto. Meu muito obrigado. Agradecemos as palavras do vereador Márcio e convido o vereador Evandro para fazer o uso da palavra no tempo de 7 minutos. Boa noite a todos, à mesa diretora, a todos os colegas aí, vereadores, a nossa assessoria da casa, que muito se esforça aí para sempre estar nos ajudando, ao público que nos ouve, autoridades, assessoria jurídica, ao vereador e está temporariamente secretário da Juventude, Luiz Verman, que está aqui, Maurício, também, presença do comandante dos bombeiros voluntários, bombeiro voluntário que está aqui, e ao público que nos assiste
via Facebook e logo, logo, acredito que poderemos ter a abertura da Câmara de Vereadores. Tem alguns assuntos que são semelhantes aos colegas que me antecederam, e eu gostaria de manifestar sobre esse tema importante aí da pandemia, ou melhor, sobre o pós-pandemia e suas sequelas. E tem muitos estudos aí que as pessoas que pegam Covid, e aí vai também a importância de nós continuarmos nos cuidando, ficam por 1 ano ou mais com sintomas. Principalmente com questões psicológicas, que atacam a mente da pessoa. Dores de cabeça, insônia, distúrbio dos mais diversos. Eu conversei com várias pessoas que vivem a questão da saúde, com enfermeiros, conversei com médicos, e todos são unânimes. E eu tive a oportunidade também de conversar isso com o secretário Juliano, que nós temos que pensar em dar uma assistência para essas pessoas. Aliás, é importante que a gente reforce aqui que a pandemia não acabou, né? O colega Márcio colocou agora dados, ele é lá da Coordenadoria da Saúde, que mesmo com a possibilidade das vacinas, pessoas que são assintomáticas, enfim, que 50%, digamos, terem algum contato, mas e o restante da população? E algumas pessoas, ou várias, que se pegarem, ainda pode vir a óbito. Eu conversei essa semana com uma pessoa e disse, não importa se eu estou... E se for o teu pai? E se for a tua mãe? E se for o teu melhor amigo? Então a gente tem que continuar cuidando e cuidando muito. Aliás, nessa conversa com profissionais, a máscara, o álcool gel, que aliás, estes dois só têm estudos já sendo feitos que reduziu não só a questão da Covid, mas muitos patógenos que estavam atacando as pessoas. O distanciamento eu acredito que seja a questão mais delicada. Mas aí a festinha, que o colega Cláudio se posicionou aqui na Câmara, veio uma resposta, um pedido de informação, o chimarrão, a gente vai ter tempo ainda para isso. Então a gente tem que montar uma estrutura para atender as pessoas do pós e continuar cuidando para que elas não peguem. Nesse sentido também eu quero colocar, e na última sessão não tive a oportunidade de me manifestar, sobre a questão da volta das aulas presenciais. Nós precisamos, e aí a gente está em parceria aqui com o colega Vitor, nós precisamos vacinar os professores. Eu ouvi alguns colegas, e acredito que o colega também, nós temos contato com muitas pessoas. E assim, todos... quase que uma unanimidade, na escola que eu leciono no município de Teutônia, a Escola Leopoldo Klepker, nós estamos voltando. A educação tinha que voltar. Está todo mundo se preparando. Mas, e tive a oportunidade de colocar antes com os colegas, eu espero que nós não retomamos de novo os níveis de contaminação e depois digo a educação, por volta, professores, e aí deu isso aí. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, voltando. E, aliás, voltando ao presencial, que é importante colocar, e tem muitos professores que estão ouvindo hoje à noite. A educação nunca parou. Nunca. Nós trabalhamos em home office e o trabalho foi dobrado. Está falando alguém aqui que é profissional da educação, e tem um colega Vitor aqui que pode comprovar. A gente não parou, só não teve a questão da presença. Então, assim, o que nós precisamos é que sejam dadas vacinas e a gente vai tocar o trabalho. Não só para nós, merendeiras, serventes, profissionais da educação têm que ser imunizados, porque agora o impacto de volta é com o grupo educacional. Um outro tema que infelizmente aconteceu na semana passada foi um incêndio na marcenaria Fortaleza, na Vila Esperança, ali em Canabar. Eu estive conversando com o jovem proprietário, empreendedor William, e ouvir da importância dele, das pessoas que ajudaram. O sinistro foi à noite, tarde, não tem poucas pessoas na rua, mas destacar a ajuda dos moradores e de muitas pessoas ali do local, da Vila Esperança, juntamente com os bombeiros voluntários. E a gente teve a oportunidade aqui na Câmara de Vereadores de agradecer pelo trabalho de vocês. A gente elogiou semana passada, que só não foi pior devido à atuação dos bombeiros e dos moradores ali das proximidades que ajudaram. Então,
nós, como municipalidade, acredito que temos que ajudar. Eu quero destacar o secretário Délcio, que foi lá, colocou o município à disposição, a capatazia do bairro Canabar, que também fez a sua parte lá ajudando. Então, acredito que se vier algum projeto para a Câmara de Vereadores, nós aprovaremos aqui com unanimidade para ajudar essa empresa. E, por fim, eu gostaria de pedir novamente para que as pessoas reduzissem a velocidade. Vejo o Genir Pitan aqui, que é coordenador do Corpo de Bombeiros Voluntários, que faz um trabalho. Mas, quando a gente ouve a sirene da ambulância, na maioria das vezes não é incêndio, são acidentes. Então, está demais. E eu venho aqui trazer a fala dos pedestres. Eu converso com pedestres, converso com ciclistas, e as queixas são recorrentes. Inclusive, assim, tem uma indicação hoje do bairro Alesgoto. Eu vejo várias indicações de colegas que entram. Sempre é recorrente esse tema, esse assunto. Depois que aconteceu uma tragédia, daí não adianta a gente repassar a culpa. Por isso que eu me manifesto aqui na tribuna. Nós precisamos fazer alguma coisa, quem sabe a gente puxa a frente, alguma coisa do tipo. Ainda mais agora que está voltando ao normal a sociedade. O impacto vai ser grande. São muitos veículos que vão para a rua, os acidentes estão se proliferando. Se tem custos, a gente não sabe quanto é o custo de uma vida. Ninguém vai me responder isso. Quanto custa uma vida? Então, presidente, estou encerrando. Talvez mais sinaleiras, mais lombadas, mais faixa de pedestres. Ontem, na reunião também, o prefeito informou que na Via Láctea ali a EGR se colocou à disposição para eles fazerem a faixa de pedestre. Lombadas, por outro lado, a gente ouve que nós estamos aprovando um projeto aí em termos do coletivo, que devido à questão de travessias elevadas, o custo aumenta. Então, a gente está, nós como representantes do povo, a gente fica sempre numa sinuca. Então, eu gostaria de pedir para que as pessoas se conscientizassem quando pegam o volante do veículo. No mais, por fim, feliz Dia das Mães. Tem questões voltadas a empresários, lojistas, campanha de Natal, que a gente vai se manifestar numa próxima sessão. Obrigado, presidente. Agradecemos as palavras do vereador Evandro e convido o vereador Valdir para fazer uso da palavra no tempo de 7 minutos. Boa noite a todos. Quero saudar aqui a mesa diretora, presidente Diego, vice-presidente Vitor, colegas vereadores e vereadoras, assessor da Câmara, a imprensa aqui, os colegas e servidores da Câmara, representantes aqui do Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia aqui presente, e principalmente saudar as pessoas que nos assistem de casa, pelas redes sociais. Quero falar aqui do projeto de lei número 006/21, que é de autoria da mesa diretora, que fala e pede prioridade e preferência no atendimento aos profissionais da saúde. Mas eu quero dizer aqui que a ideia e a iniciativa desse projeto partiu do professor Vitor. Quero dar os parabéns ao professor Vitor pela ideia, pela iniciativa, lembrando os profissionais da saúde que durante 1 ano já estão trabalhando assiduamente, empenhados nessa questão da pandemia, e muito importante, eles são merecedores do nosso reconhecimento aqui na Câmara. Acho que é um projeto que merece ser aprovado, porque ele se refere somente durante a pandemia, mas os profissionais da saúde são pessoas que trabalham diariamente com problemas, com doenças, e o nível de estresse é muito alto. Então, vai aqui o meu agradecimento ao professor Vitor por ter lembrado e ter tomado a iniciativa, e um reconhecimento aos profissionais da área de saúde pelo seu empenho e a dedicação que eles dedicam todo dia às pessoas que chegam nos hospitais, nos postos de saúde. Outro projeto de lei que tem entrado aqui na casa, o projeto de lei número 59, que trata do subsídio ao transporte público. É um tema um pouco questionável, polêmico talvez,
mas muito tempo a tarifa de ônibus está sem aumento, ela está defasada, hoje o valor dela é R$ 3,80, e conforme a lei e a planilha de custos, ela passaria para R$ 5,60. Tá? Isso teria que ser passado para o usuário. Como já consta na justificativa, vários motivos. Um deles é também o número elevado de quebra-molas e de travessas elevadas, que faz o ônibus, a cada poucos metros, ter que parar e arrancar novamente. O baixo número de passageiros e os aumentos muito grandes e altos nas questões do combustível e também de outros itens básicos de consumo. O município de Porto Alegre também tem o mesmo problema aqui em Teutônia. Há também ali essa questão do aumento da tarifa, e lá ainda não se chegou num acordo final. O que eu quero dizer assim, não é só Teutônia que tem esse problema e essa questão do transporte público. Tá? Eu acredito que o projeto de lei aqui apresentado talvez não seja o ideal, mas no momento eu também vejo que não tem muita outra alternativa a não ser o município, auxiliar a empresa e poupar os usuários de um aumento de quase R$ 2 na tarifa do ônibus. Em relação aos quebra-molas, eu recebo também muitos pedidos de quebra-mola semanalmente. Tá? E eu estive, semana passada, conversando com o subsecretário do Planejamento, o senhor Pablo, e o diretor de trânsito, o Peixoto, e fui verificar a implantação de um novo modelo de redutor de velocidade. Acredito que ele vai dar certo, tá? Com o auxílio, a responsabilidade dos motoristas, motociclistas e usuários, para que a gente possa reduzir acidentes de trânsito sem deixar a população desassistida com os redutores de velocidade que eles tanto pedem e eles são necessários. Então, eu espero que esse novo modelo realmente seja aceito pelas pessoas. É uma mudança de paradigma, de hábito, de costumes, e eu acredito que ele vai dar certo. Eu torço para que dê certo, para que a gente não precise colocar e encher a cidade com mais quebra-molas ainda. No mais seria isso. Quero desejar a todos uma boa semana. Um forte abraço a todas as mães no domingo, o Dia das Mães, e a todos os nossos munícipes de Teutônia. Um forte abraço. Boa noite. Agradecemos as palavras do vereador Valdir e passo nesse momento a presidência ao vereador Vitor Crabe para que eu possa fazer o uso da palavra. Assumindo os trabalhos da mesa, convido o vereador Diego Tempas para fazer uso da tribuna no tempo de 7 minutos. Uma boa noite, professor Vitor, Valdir, demais colegas vereadores, aos bombeiros voluntários aqui presentes, comunidade que acompanha de casa, assessoria, pessoal da VF Produtora, Luias, Maurício, Bruna. Como já foi colocado por colegas que me antecederam, questão de quebra-molas, redução de velocidade, isso tudo vai passar pela educação dos motoristas. Aquela galera que sempre está com pressa. Então foi feito o teste na rua Germano Gaussmann, assunto já trazido em sessão anterior, e recentemente foi colocado no acesso lá, quem vai pelo Eterno Schaeffer, da Beira Rio, em direção ao loteamento 8, foi colocado também tachões ali para ajudar. Então aquele pessoal que gosta de acelerar, cuida, porque senão daqui a pouco pode dar um problema aí no eixo do pneu, se tu passar meio ligeiro em cima dos cucurutos. Mas quem anda na velocidade segura, não vai precisar por cima de tachão ou quebra-mola nenhum ali naquele trecho. Espero que funcione bem
para que gradualmente a gente possa remover os quebra-molas. E até essa questão dos quebra-molas, no projeto 59, onde fala dos recursos que o executivo vai colocar para não colocar o valor da passagem maior, um dos argumentos apresentado pela empresa de transporte é que Teutônia tem muito quebra-mola. Então pensa com o ônibus lotado, frear, passar o sino do quebra-mola, é só você avaliar o trecho que você faz no dia a dia. Imagina um ônibus, e o executivo, como uma medida, depois de com muita conversa e muito estudo, trouxe para que nós colocássemos em votação para não onerar o bolso do passageiro. Quero agradecer ao vereador Márcio, me entregou um bilhetinho antes de começar a sessão, reforçando a questão do ofício, que a Carla Heller, presidente do Conselho Municipal de Educação, ela colocou à disposição em março. Hoje de tarde eu mandei o WhatsApp para ela, e aí encontrei ela na Secretaria de Educação, eram umas 4h30, e aí eu disse, cara, tu escutou meu áudio? Sim. Só desculpa, mas como a gente tinha a questão de horário para cumprir, e os colegas vereadores sabem como eu sou sempre chato na questão de tempo de tribuna, hoje foi lido, e ela disse, não, tranquilo. E até todos os vereadores, tenho certeza, fazem questão que ela utilize o espaço aqui, porque o maior desafio nosso, além de fazer atividade, qual é o nosso dever, é também clarear as informações para que as pessoas entendam o que significa o que faz o Conselho Municipal de Educação. E aproveitando a questão da educação, nós visitamos na última sexta-feira o CEMEF, Centro Municipal de Ensino Fundamental Leonel de Moura Brizola. É o turno inverso. Até agradecemos, trocamos o nosso enfeite da mesa aqui, com a folhagem que a diretora Adriana e os vices Lucas e Renata estavam confeccionando ali no ato e resolveram nos entregar. Vamos promover que as pessoas saibam mais o que é, o que se faz lá no CEMEF. E dentro do CEMEF tem o SEMEAR. Então o SEMEAR está ocupando um espaço do CEMEF, Serviço Municipal de Apoio Escolar e Ação Restaurativa. Agradecemos a conversa que tivemos com a Vanessa, fonoaudióloga, a Daniela, professora Marta, assistente social, Indiara, psicopedagoga, e a Cristiane, que é responsável pela educação inclusiva. É um trabalho, muitas vezes, não percebido pela comunidade, mas de extrema importância, onde nas escolas, tanto de educação infantil como de ensino fundamental, as professoras no dia a dia encontram crianças que precisam desenvolver algo que não estão acompanhando quem é dito normal. E eu brinquei que é tipo a tropa de elite que faz a identificação e ajuda as crianças, se necessário, de forma individual. Quero dar o parabéns ao trabalho de todos, e nós estaremos com certeza visitando as demais instituições de ensino do município. Falando aí na educação, CEMEF, SEMEAR, outras escolas, tem as voltas às aulas. Aí, como o colega vereador Márcio, se não me engano, falou média móvel. Que desgraça de palavra é essa? Isso aí é o que determina se nós vamos fechar ou abrir as coisas. E para fechar ou abrir, para manter aberto, e agora está começando a voltar, quem sabe a normalidade quanto antes, a gente precisa continuar usando a tal da máscara, ou como alguns mais extremistas falam, o buçal. Usa, cara. Continua te cuidando, que assim a nossa vida vai voltar o quanto antes ao normal. Além disso, tem a dengue ainda. Vamos continuar eliminando a água parada. Vamos tomar cuidado. Nós estamos aqui na Câmara de Vereadores também procurando retomar a normalidade. Já voltamos ao horário da sessão 18h30, assim como na semana passada. Não tem mais questão de limite, porque o decreto não tem decreto que nos impõe um horário de fechamento do serviço. E também o público pode voltar a assistir aqui. Venham aqui, venham conhecer a Câmara de Vereadores. E nós podendo ter essa retomada e ainda, se a média móvel está baixando, isso também é mérito de quem trabalha na linha de frente. O pessoal que trabalha na área da saúde. E com esse intuito, o professor Vitor, iniciativa dele, mas disse, não, vamos lá, mesa de diretora, vamos colocar. Tenho total certeza que vai receber apoio de todos os colegas, assim espero, porque eles já estão cansados de trabalhar mais hora extra. Vão receber? Vão, mas estão trabalhando que nem uns loucos. Quem sabe assim eles têm acelerado nos estabelecimentos aqui do município. Funcionários da casa,
Eu não sei se eles vão gostar da ideia, mas eu já vou lançar aqui, nós vamos fazer. O pessoal muito cobra que funcionário público não faz nada, só vem tomar chimarrão ou café ou dormir. Nós vamos colocar, a partir provavelmente da semana que vem, a cada dia nós vamos colocar lá. O Guilherme é funcionário da casa. Qual é a atividade dele? Vai ter uma foto dele lá. Quer ocupar cargo público? Vai estar na vitrine. O Henrique está de férias. O Hegel vai aparecer lá também. Transparência. É isso que a gente tem que fazer. E aí tem várias outras coisas que a gente tem que achar jeito de suprir essa demanda. Aproveitar que o Luias está aqui. Nós já estamos há mais de 60 dias construindo a ideia de ter uma biblioteca do tamanho que Teutônia merece. Eu acho que a gente não vai conseguir chegar no tamanho da biblioteca, quando eu digo a gente, Poder Legislativo e Executivo, não vai conseguir chegar no tamanho que Teutônia merece a biblioteca, mas a gente vai ter que começar ela. Isso vai dar um servição do caramba. Hoje de manhã a gente teve uma videochamada com uma pessoa que é formada em biblioteconomia. Você aí sabia que existe graduação para ser bibliotecário? São coisas que a gente vai aprendendo porque a gente está no meio. Eu agradeço demais a atenção de todos. Cuidem-se. Um beijo em cada mãe. Um abraço. Porque se não fosse elas muito cuidar da nossa mente nessa pandemia, nós estava ralado. Uma boa semana a todos. Agradeço as palavras do vereador Diego Tempas e o convido a assumir os trabalhos da mesa. Suspendo temporariamente a sessão, a presente sessão por 1 minuto, só para dar um recado. Colegas vereadores, foi colocado na mesa de cada um. Nós temos que seguir uma regra em função do Tribunal de Contas do Estado, onde nós temos que divulgar, pelo menos um dia antes do horário da sessão, a pauta do que vai ser tratado na sessão ordinária. Então, pelo fato de nós estarmos habituados a ter uma rotina de entrega de informações para redigir as nossas indicações, pedidos de informações, isso agora precisa deixar pronto um dia antes. Então, é uma regra que a gente vai ter que seguir e peço colaboração de todos. E aí o munícipe, que daqui a pouco está acostumado a abordar os colegas vereadores no dia da sessão para solicitar algo, peço que se antecipe um pouco mais. Colegas vereadores, posso retomar? Podemos continuar? Podemos? Reiniciando os trabalhos, passaremos agora para a ordem do dia e leitura dos pareceres emitidos pelas comissões. Peço ao secretário para que leia o parecer emitido pelas comissões referente ao projeto de lei do Poder Executivo número 57 de 2021. Projeto de lei número 057/21. Pelas conclusões favoráveis à aprovação do encaminhamento do projeto de lei, sem emendas, por unanimidade de votos. Coloco em discussão o projeto de lei do Poder Executivo número 57 de 2021. Encerrada a discussão, coloco em votação o projeto de lei do Poder Executivo de número 57 de 2021. Quem está a favor, que permaneça como está. Quem estiver contra, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao secretário para que leia o parecer emitido pelas comissões referente ao projeto de lei do Poder Executivo de número 58 de 2021. Projeto de lei número 058/21. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar a destinação de áreas de terras e dar outras providências. Pelas conclusões favoráveis à aprovação do encaminhamento do projeto de lei, sem emendas, por unanimidade de votos. Coloco em discussão o projeto de lei do Poder Executivo número 58 de 2021. Vereador Jorge. Bom, alô? Bom, eu quero só falar que eu usei já na tribuna que o pessoal do loteamento do lado, Esperma e tudo, que estão pedindo a praça, não que vai sair a fofoca, né, que não vai ser mais praça lá, que vai ser doado para outras pessoas, né, uma firma. Então, para eles ficarem tranquilos, que ali vai sair uma praça também, vai ficar aí no espaço para eles. Tá? Só para deixar, não depois que sai fofoca, né, e o pessoal fica nervoso.
Encerrada a discussão, coloco em votação o projeto de lei do Poder Executivo número 58. Quem está a favor, que permaneça como está. Quem estiver contra, que se levante. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário para que leia o parecer emitido pelas comissões referente ao projeto de lei do Poder Executivo número 59 de 2021. Projeto de lei número 059/21. Autoriza a concessão de subsídio tarifário temporário ao serviço de transporte público coletivo urbano do município de Teutônia, visando o não reajuste da tarifa paga pelos usuários e da outras providências. Pelas conclusões favoráveis à aprovação do encaminhamento do projeto de lei, sem emendas, por unanimidade de votos. Coloco em discussão o projeto de lei do Poder Executivo número 59 de 2021. Vereador Cleodori. Presidente, eu queria falar que ontem nós estávamos na reunião, ouvimos os argumentos do Executivo, que foi uma das melhores soluções no momento para o transporte público, que também a gente sabe da dificuldade que é o empresário prestar o serviço, que eu acho que está sendo um serviço de qualidade no nosso transporte público, mas eu queria pedir vista para fazer uma emenda, porque não deu tempo de me agilizar, que a empresa, já para que vai ter um benefício do governo aí de R$7 mil por mês, em contrapartida, que colocasse uma plaquinha, pode ser até de acrílico, em todas as paradas de ônibus, determinando os horários que passa certinho, que é uma reclamação da população, e que dê uma contrapartida a mais também, que é mínima coisa. Ou um aplicativo que as pessoas sejam bem informadas, que o meu ônibus, aquele aplicativo que já tem em algumas cidades, que seja estabelecido para o usuário do ônibus saber as informações, os horários, porque eu vejo que tem pessoas que ficam 1 hora, 2 esperando o ônibus e não chega. Então, eu gostaria que essa emenda fosse junto, votada, aprovada junto na lei, para ficar, que se não bota na lei, às vezes não é cumprido, tá? O senhor... Então, eu queria pedir vista isso. Tá. Daqui a pouco a gente vota o pedido de vistas. Vereadora Neide, só não está ligado o microfone. Aperta ali, vamos ver. Fala mais. Deu? Agora sim, tem que falar bem perto. Eu acho que não é necessário, sabe por quê? Como eu trouxe essa informação ontem durante a nossa reunião, né? Essa ideia de colocar plaquinhas nas paradas de ônibus foi minha, tá? E eu já conversei com o proprietário. Ano passado, em outubro, antes das eleições, eu dei essa ideia para ele. E ele disse que não seria possível em função da pandemia e também do horário que está reduzido e, de vez em quando, eles estão mudando esse horário. Então, para eles, não é interessante. Mas, para eles, lógico que não é interessante, tá? Porque tem um pequeno custo. Eu fico com o meu pedido de vista e quero propor a emenda para a próxima sessão. Mais algum vereador? Evandro? Bom, está ouvindo? Ontem eu fui um dos vereadores também na reunião que a gente teve com o Executivo, que, aliás, foi bem produtiva. Dizer que eu não estava confortável em relação a isso aí, até pelo momento que a gente vive e tal, mas no final a gente vai ouvindo argumentos e tal, e nós somos fiscalizadores. Se a gente se chega a nosso contento, a gente faz nossa parte, o Executivo é que vai executar. Transporte coletivo, ele é demanda do governo, assim como uma série de outras coisas. O vereador Panis me falou no início, até tinha dito para ele, eu tenho uma indicação do dia 23 de fevereiro, porque, assim como a colega Neide, eu acho que vários colegas aí são a indicação 29 para a colocação de horários dos ônibus nas paradas. Eu até procurei agora aqui e ela contra-argumentou que a dificuldade, né, Neide? Eles têm dificuldade por causa da questão da pandemia e coisa e tal, é isso? E eles te deram alguma resposta em relação a pós-pandemia, alguma coisa do tipo? Pós-pandemia, sem problema nenhum, eles vão colocar nas paradas. Foi o que ele me falou ano passado, em outubro, mas durante a pandemia ele disse que não tem como, porque troca o horário. Eles não estão cumprindo o mesmo horário. Foi o que ele me falou ano passado. Tá. Então, assim, razão, eu já me manifestei desde o início do ano, independente do dia que eu entrar com um projeto aqui e algum colega não se sentir confortável em pedir vistas devido a alguma coisa, eu vou votar favorável.
talvez, se o presidente abre aí, o pedido do vereador Paniz é fazer a emenda. Se ele liberasse para fazer hoje, porque esse é o teu motivo, né? A gente pode fazer, entrar em votação, aprovar com emenda ou sem emenda para colocar isso aí pós-pandemia. Eu sou favorável com emenda, que seja mais facilitada a comunicação melhor com o usuário do ônibus. É o que precisa, uma comunicação melhor, que hoje não está tendo. Isso, mas enfim, concluindo, presidente, já foi falado, então uma colega nossa já entrou em contato com o pessoal, eles colocaram, é só uma questão formal, né, de a gente ter formado isso, porque daqui a um pouco vai passar o tempo e isso não vai ser colocado, né, a gente não sabe se está formatado no projeto de lei. Então, assim, se tiver vistas para baixar hoje, eu sou favorável à vista. Se tiver o espaço para fazer a emenda aqui e colocar, a gente aguarda. Então, seria isso, presidente. Mais algum colega vereador? Eu acho que não tem como fazer a emenda hoje, né? Mas eu acho que o pedido de vistas do Paniz eu sou favorável, né? E a gente pode então votar a questão do pedido de vista, né? É só fazer a emenda e votar. Eu acho que, presidente, sugiro temporariamente suspender a sessão e consultar a assessoria jurídica quanto à emenda, a possibilidade de fazer hoje ou não. Suspendo temporariamente a presente sessão, só para esclarecer uma dúvida com o jurídico. Reiniciando os trabalhos. Mais algum colega vereador quer comentar o projeto de lei? Professor Vitor? Eu também concordo com a questão da plaquinha de horário, tudo, mas assim, até foi colocado que em cima disso aí vai ter uma licitação, vai ter uma nova empresa. Eu acho muito mais importante que a gente comece do zero e coloque na próxima licitação que a empresa, então, que assumir, que tenha isso desde o começo tudo, porque já foi colocado pela vereadora Neide, que conversou com os donos da empresa, falaram que agora, durante a pandemia, não podia, por causa de troca de horário o tempo todo, porque realmente tem redução de ônibus e troca de novo, e esses 6 meses vai continuar. Então, logo em seguida vai ter licitação novamente, e na licitação a gente pode colocar essa questão de ter placa de horário nas paradas de ônibus. Desculpa, professor Vitor, me ausentar aqui, mas eu só fui esclarecer um detalhe. Nós vamos colocar em votação o... desculpa, Vitor Lerma. Eu sou a favor do pedido de vista do Paniz. Eu acho que é interessante nós colocarmos isso, para eles colocar as placas de horários, porque muitas vezes, que nem meu colega Paniz falou, o Evandro falou, o Claudinho falou, muitas vezes as pessoas estão nas paradas de ônibus e não sabem o horário do ônibus. Então, assim, eu vejo num lugar aí, no bairro Languiru, que o ônibus passa de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, e as pessoas, digamos assim, 5 horas da tarde de ônibus, às 3h30 já estão sentados na parada, esperando, eles não sabem. Eu acho que seria muito interessante eles colocar. Isso não é um custo baixo, pode colar um adesivo dentro da parada, e eu acho que seria muito interessante. Daqui a pouco eu vou me manifestar antes de colocar em votação o pedido de vistas. Eu acho que é totalmente entendível que essa questão da relação de horários seria possível depois que tivesse, no mínimo, estabilizado a questão das cores e restrições de circulação de ônibus e movimentação. Comunidade e colegas vereadores,
Nós temos reunião toda segunda-feira, tá? A ideia que o vereador Cleodori deu agora, a Neide, como ela falou, ontem ela se manifestou e falou exatamente isso, de colocar os horários e as placas. O Executivo já vem debatendo com a empresa há mais de 30 dias o jeito menos dolorido para o bolso, tanto do serviço público, Poder Executivo, cofres públicos, como para os passageiros. Então, eu, presidente, eu não posso votar no momento da questão do pedido de vistas, apenas quando se dá empate. Mas eu estou me colocando contrário a isso, porque é uma coisa que já se arrasta há mais de 30 dias e corre o risco do cidadão que usa o ônibus arcar com esse valor a mais por cada passagem. Eu questionei agora o jurídico e também o nosso servidor Guilherme, que tem experiência, da possibilidade de colocar a emenda agora, aguardar eles redigir para colocar. Isso tende a dar problema junto ao Tribunal de Contas. Então, como a Neide já entrou em contato com a empresa verbalmente, nós vamos, Neide, amanhã conversar, não sei se foi com o Paulo, mas nós vamos amanhã, e o vereador que quiser ir junto, nós vamos amanhã lá e pedir um ofício, para que fique no papel o compromisso de identificar com os horários as paradas de ônibus, levando em conta a questão da pandemia. Tá ok? Vereador Evandro? Vamos, tá. Posso falar, hein? Assim, a questão da reunião, presidente, a gente participa e às vezes pode ter mudança de opinião e tal, por isso a questão do pedido de vista. E aqui também eu acredito que nenhum da bancada aqui é contrário a isso, até porque o Executivo ele definiu assim, e a gente já teve a oportunidade de debater sobre isso. Quem tira do bolso? É o munícipe? É o município? E aí ficou isso um debate bem longo. Então eu queria dar uma sugestão aqui, porque eu já vejo, a gente vai perder o tempo aqui de fazer a emenda, depois vai ser derrubada a emenda, pode dar problema no Tribunal de Contas, enfim, a bancada de situação deve saber. Então daqui a um pouco que não concluí, presidente. Que daqui a um pouco a gente use outras formas de comunicação. Nós não temos só a questão de botar adesivo na parada de ônibus. Daqui a um pouco a Câmara de Vereadores pode fazer a divulgação, então não sei se é uma temática que deu. Olha, vamos divulgar, eles podem mandar as paradas, porque se são 6 meses que vão demorar, vamos chegar a um consenso. São 6 meses, nesses 6 meses tem pandemia, ainda se tiver pandemia, os horários não mudam de dia para dia. Agora na pandemia é um determinado horário, correto? Não é isso? Então assim, que a gente divulgue, se isso der problema para o tribunal, nós vamos divulgar aqui na Câmara de Vereadores, manda eles fazer uma planilha aí, a Câmara de Vereadores, através do seu site ou em outros lugares, no informe da Prefeitura, para a gente ir colocando, porque a indicação foi isso, é muito pedido de pessoas que não sabem, e aí pode acarretar uma série de outras coisas aí, as pessoas estão na parada, outras pessoas passarem para levar junto, enfim, que não vem ao caso agora, nem é questão de ordem agora, mas então, se a questão é a divulgação, é isso. Agora, se der problema para tribunal, ninguém quer isso. Acho que todos os 11 aqui estão querendo que se aprove, só que os munícipes, que nós somos representantes, querem os horários, querem saber os horários. A gente precisa, então, divulgar isso aí, ver com eles, nesse tempo que eles estão aí, antes do contrato, que eles digam, o horário é este. E vai ser assim, Languiru vai passar. E a gente vai divulgar aqui na Câmara de Vereadores, enfim. Acho que nossa função é essa. Não é o adesivo lá que vai ser definitivo, porque um dia pode ter lá 2 horas e eles mudaram o horário, ou atrasou, furou o pneu, enfim. A questão é a informação, é isso que nós estamos dizendo. Nós precisamos informar para as pessoas. Então não adianta nós também, assim, se nós formos fazer, assessor jurídico, fazer uma emenda e depois ser derrubado, então vamos direto para as votações. Vereador Valdir, por favor. Não, eu só quero dizer que essa questão aqui não tem o certo e o errado. Acho que o Panis, a ideia é certa, a Neide tomou a iniciativa certa, tá, de procurar a empresa. Acho que a gente não é momento para nós polemizarmos, tá? Entre informar o horário errado, que possa trocar, eu prefiro não informar horário nenhum e divulgar semanalmente ou nas redes sociais. Eu estou só colocando o meu ponto de vista aqui. Eu quero dizer que a iniciativa não está errada, Panis, tá? A ideia é muito boa, mas a gente está numa situação em que toda hora está mudando o decreto, né, do Estado. Então, eu quero só me posicionar que eu vou votar a favor do munícipe que usa
ônibus. Eu não quero que ele pague mais ainda pela tarifa de ônibus, que ela já é alta e ela vai aumentar R$2, tá? Então, só para finalizar, eu quero dizer assim, entendo os dois lados e aqui não tem o lado certo ou o errado, mas eu quero me posicionar em favor do munícipe e do usuário do transporte público. Presidente, posso... Deixa só o Gustavo, advogado, como ele está sentado ali acompanhando e vai acompanhando também, conversando pelos meios digitais, ele quer fazer uma colocação também sobre esse debate. Tem que suspender a sessão. Boa noite, senhores vereadores. Suspenda a sessão temporariamente. Gustavo, por favor. Ok, boa noite, senhores vereadores. Eu acho que é pertinente a manifestação do vereador Panias, em se tratando de uma emenda modificativa do projeto de lei encaminhado pelo Executivo. Existe uma dúvida a respeito de que tipo de negociação foi feito com a empresa, justamente para viabilizar o que diz o projeto de lei, que é esse subsídio até o final do ano. Tá? Como essa emenda modificativa ela não foi pautada, para que a gente não corra qualquer tipo de risco em relação à apreciação de uma matéria que não está prevista na pauta da sessão, eu acho que seria prudente a gente baixar a vista do projeto, efetivamente, né, por uma apresentação de uma emenda modificativa, e que a gente discuta também junto com o Executivo, porque eu não sei qual foi a negociação feita do Executivo com a empresa de ônibus para chegar nesse parâmetro, e se daqui a pouco tu colocar alguma condição efetiva para o recebimento desses valores, se isso não vai efetivamente complicar aquilo que foi combinado e aquilo que foi acordado. Daqui a pouco a empresa que já está braba, porque há 1 ano e 8 meses não recebe nenhum tipo de reajuste, e que teve o seu pedido de reequilíbrio financeiro do contrato feito no ano passado negado e simplesmente deixado de lado e não apreciado, e que agora está recebendo, de repente, uma atenção que vai apenas minimizar o problema que está estabelecido, porque todo mundo sabe que a origem desse problema diz respeito em relação às alterações das condições gerais que regem o contrato. O preço do combustível disparou, o preço de todos os pneus praticamente duplicaram, triplicaram em algumas situações, e isso fez com que esse contrato efetivamente apresentasse um desequilíbrio. Então, nessa negociação, eu não sei se a gente colocando uma condição, daqui a pouco não vai prejudicar uma negociação que até o presente momento foi favorável. Então, eu sou pela orientação no sentido de que seja acatado o pedido de vistas, né, e que a gente discuta essa matéria e já chegue com essa matéria mais redonda para a próxima sessão. Retomando os trabalhos da sessão. Eu quero só falar que também eu entendo que a preocupação do colega Panias, o Biondo muito bem colocou aqui também, os demais vereadores, né? O transporte coletivo urbano é um serviço de utilidade pública, tá? A empresa tem o dever de publicar os horários de ônibus, tá? Também, como é de utilidade pública, o próprio poder público, a prefeitura, a Câmara de Vereadores, pode divulgar os horários de ônibus. Isso aqui é um contrato ainda de só mais 6 meses, né, do subsídio tarifário. E como o nosso assessor jurídico colocou, a empresa também já está reclamando, quer aumentar a passagem, gasolina aumentou, tem muito quebra-mola no município, mas também os munícipes precisam desse subsídio, porque quem usa o transporte público geralmente são as pessoas que não têm carro, as pessoas que precisam do transporte público para se locomover pela cidade, para se locomover para a escola, para o seu trabalho. Então, e veja aqui nas redes sociais, o pessoal está dizendo, uns falando, baixa o projeto, não baixa, tem que ter horário nas paradas de ônibus, o pessoal está pedindo isso, então... Eu entendo o vereador Panias, não sei se é de fazer uma emenda a essa lei aqui, mas que tem que ter horário nas paradas de ônibus, tem que ter, se é isto. Presidente, só mais um pouquinho. Realmente, ontem a nossa colega Neide falou da ideia, e eu lembrei de muitas pessoas que vinham pedindo essa informação também, que vinham pedindo no dia a dia, e ainda comentei ontem que podia fazer uma emenda, apresentar, que é uma contrapartida. E isso não gera custo para a empresa mais que R$200 por mês, onde vai ganhar mais de R$7.000 por mês. Então, acho que é uma contrapartida meia justa, porque fazer um adesivo e colar numa placa não custa tão caro, sabe?
Então a gente sabe disso, então acho que dá para nós sentar e conversar realmente com os empresários, porque não é alto custo não que vai ter a mais para ter essa informação nas paradas de ônibus. Então eu acho que é importante, e se nós não fizer emenda, não vai acontecer. Estando na lei, daí é mais fácil, porque eles precisam fazer essa parte para poder receber todo mês. Então acho que é importante também estar no projeto da lei, tá? Até só para concluir, até o munícipe o Márcio aqui, e depois o professor tá, Vitor. Até o munícipe aqui colocou: crie um aplicativo onde aparece o roteiro do ônibus com horários previstos em cada parada. Janaína Zwirtz, agora na nossa página da Câmara. Sim. Não, como eu já coloquei antes, eu concordo, até foi a Neide que trouxe isso primeiro, depois do Panis. Essa questão de horário, sem dúvida nenhuma, é muito necessária. A questão agora era, se pedisse isso a mais, se ia continuar realmente essa negociação ou não. Então, nesse sentido, em favor de quem usa o meio de transporte e que não fosse aumentado o preço. Nesse sentido, mas sem dúvida nenhuma a gente tem que realmente pensar nessa questão do horário, concordo. É que, na verdade, assim, eu acho que quem usa todos os dias no mesmo horário sabe os horários, né? O problema é para as pessoas que usam menos vezes, que precisam, de repente, vir até o posto de saúde, ou até o mercado, ou tem que vir de Canabar para Languiru, ou do 8 para Languiru, né? Encerrada a discussão, coloco em votação o pedido de vista. Quem estiver a favor do pedido de vista do vereador Cleodori ao projeto de lei número 59, que permaneça como está. Quem for contra, que se levante. O pedido de vista foi aprovado por unanimidade. Peço ao secretário para que leia o parecer emitido pelas comissões referente ao projeto de resolução do Poder Legislativo número 3 de 2021. Projeto de resolução número 003/21. Dispõe sobre a alteração da data da sessão ordinária do mês de maio do corrente ano. Pelas conclusões favoráveis à aprovação do encaminhamento do projeto de resolução sem emendas por unanimidade de votos. Coloco em discussão o projeto de resolução do Poder Legislativo número 3 de 2021. Encerrada a discussão, coloco em votação o projeto de resolução do Poder Legislativo número 3 de 2021. Quem está a favor, que permaneça como está. Quem estiver contra, que se levante. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário para que leia o parecer emitido pelas comissões referente ao projeto de lei do Poder Legislativo número 4 de 2021. Projeto de lei número 004/21. Denomina rua no bairro Canabaro, nesta cidade. Pelas conclusões favoráveis à aprovação do encaminhamento do projeto de lei, sem emendas por unanimidade de votos. Coloco em discussão o projeto de lei do Poder Legislativo número 4 de 2021. Encerrada a discussão, coloco em votação o projeto de lei do Poder Legislativo número 4 de 2021. Quem está a favor, que permaneça como está. Quem estiver contra, que se levante. O projeto foi aprovado por unanimidade. Peço ao secretário para que leia o parecer emitido pelas comissões referente ao projeto de lei do Poder Legislativo número 6 de 2021. Projeto de lei número 006/21. Garante o atendimento prioritário aos trabalhadores da área da saúde em todos os estabelecimentos públicos e privados do município de Teutônia durante o período de enfrentamento da pandemia Covid-19 e dá outras providências. Pelas conclusões favoráveis à aprovação do encaminhamento do projeto de lei, sem emendas por unanimidade de votos. Coloco em discussão o projeto de lei do Poder Legislativo número 6 de 2021. Encerrada a discussão, coloco em votação o projeto de lei do Poder Legislativo número 6 de 2021. Quem está a favor, que permaneça como está. Quem estiver contra, que se levante. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação as indicações números 74, 75, 76 e 77 de 2021. Quem está a favor, que permaneça como está. Quem for contra, que se levante. Aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido os senhores vereadores e a comunidade para acompanharem no formato virtual e presencial a próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 11 de maio às 18h30. Uma boa semana a todos.